Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês aí atualizado, tá? As melhores estruturas para estar iniciando com os robôs Kraus. Atualmente nós temos 9 estratégias disponíveis aos detentores da licença vitalícia, sendo 7 estratégias de mini índice e 2 estratégias de mini dólar. Temos os resultados dessas estratégias nos últimos 38 meses, tá? Maio de 2020 até junho de 2023. Tínhamos uma deficiência em relação aos robôs de mini dólar, o histórico deles, tá? Com dados mais confiáveis, conseguimos esse histórico. Tendo em vista que os robôs de mini índice ele tem um histórico. Por que parte de maio de 2020? Porque a partir desse dia, né, desse mês de maio de 2020, é quando começamos a gerar esses robôs de mini índice. Então temos histórico em real time, né, na nossa incubadora desde 2020. Os robôs de mini dólar tínhamos uma deficiência, tínhamos histórico curto a partir de outubro de 2022, então muito recente. Conseguimos os dados dos robôs de mini dólar e agora eu vou trazer para vocês as melhores estruturas para estar iniciando com os robôs Kraus, considerando esses 38 meses. Perfeito? Qual que vai ser a dinâmica? Nós trabalhamos com fechamento trimestral, então eu vou começar pelas estruturas, né? Vou apresentar as estruturas que têm maiores chances de estar fechando o trimestre positivo, tá? Vou trazer também duas opções de gerenciamento de risco. Uma opção de gerenciamento de risco mais arrojada, né, que vai considerar um teste de Monte Carlo, mais uma somatória de 20% e margem na corretora por mini contrato. Então, vou trazer para vocês duas formas de gerenciamento. A arrojada, né, que seria o capital mínimo, e recomendada. Tá? Os resultados apresentados são com um mini contrato. Tá? Então, Marcelo, eu pretendo utilizar mais contratos. Todos os números que eu mostrar aqui, você multiplica, tá? Assim como os resultados. Um exemplo, se eu tenho determinada estrutura que com um mini contrato, nesses 38 meses, acumulou 10 mil reais, com 2 mini contratos, ela teria acumulado 20 mil reais. Se o capital recomendado para ela mínimo é 3 mil, seria 6. Se o recomendado é 6, seria 12. Tá? Então, basta fazer a multiplicação. Eu vou trazer aqui com o mini contrato. Você faz análise, tá? É um vídeo bem detalhado. Vai embasar muito na tomada de decisão, porque eu vou trazer dados de rebaixamento, dados de histórico, né, de resultados e opções de gerenciamento de risco. Beleza? Utilizando hoje as 9 estratégias que temos à disposição, as melhores combinações. Vamos lá. Vai ser um vidinho um pouquinho mais longo, tá? Mas vale a pena ficar até o final. O primeiro portfólio ele vai ser composto pelos robôs, tá? 461, 1311, 1277 e 129, que é um robô tendência, outro robô tendência e 2 robôs de lateralidade, almoço e tarde. Então, esses 4 robôs, nos últimos 38 meses, eles têm R$ 30.434 acumulados com um mini contrato, uma média mensal de cerca de R$ 800, tá? Aqui está o fator de lucro, o payoff. Essa é a curva de capital. O drawdown máximo apresentado no período foi 771, mas vamos utilizar outro drawdown, outro teste para
gerenciar o risco a partir do drawdown, que é o Monte Carlo. Ele pega os resultados que aconteceram até a presente data e a partir dele ele faz simulações, ele faz projeções matemáticas de eventos futuros. Tá? Então ele tenta projetar, tendo como base estatística e matemática, possíveis eventos para aqueles robôs, no caso para essas 4 estratégias. E a gente pega esse Monte Carlo, pega o modo pessimista dele ali, que eu vou mostrar mais adiante, e a partir dali formulamos o nosso gerenciamento de risco e também é a base que temos em relação às estruturas quais apresentaram têm as maiores chances de fechamento trimestral positivo. Perfeito? Então esses 4 robôs, né, eles têm 30.434 acumulado nos últimos 38 meses. Essa é a curva, tá? Esse é o ano a ano. Em 2023, mais recente, temos 6 meses positivo, sendo R$ 3.381 acumulados, ou uma média de 563. Lembrando que estamos com um mini contrato, essa é a curva mais recente de 2023. Vamos pegar as métricas avançadas para ter um panorama mais amplo, tá? Dentro das métricas avançadas, 38 meses, durante esses 38 meses tivemos 2 meses negativo. Vamos tacar aqui o capital recomendado, depois eu vou mostrar a projeção de capital mínimo, tá? O capital recomendado é 6.000 para esses 4 robôs com o mini. Dentro desses R$6.000, tivemos nos últimos 38 meses um pior mês de até 4,37 e um melhor mês de até 31,32%. Pegando o teste de Monte Carlo, desta estrutura, no teste de Monte Carlo dessa estrutura, 461, 1311, 1277 e 129. No teste de Monte Carlo dessa estrutura, temos 3 níveis de rebaixamento a se observar. Temos o menor drawdown, o drawdown médio e o maior drawdown. Tá? Como que vamos fazer esse gerenciamento de risco? Tá? Vamos pegar o maior drawdown, ele mais a margem na corretora necessária para operar 4 robôs com mini contrato ali, né? Então poderia ser até 4 mini contratos simultâneos, mais 20% em cima, cerca de 20% em cima. Então, dentro dessa métrica, nós teremos o capital mínimo para você estar iniciando com essa estrutura, R$3.000. O capital recomendado, R$6.000. Beleza? É importante também ficar de olho nesses dados, que esses dados aqui, menor drawdown e drawdown médio, são dados que nós nos apoiamos para fazer uma entrada mais técnica, para fazer uma alavancagem, tá? Sempre quando a curva está caminhando entre o menor drawdown e o drawdown médio, para quem está de fora, né, e quer fazer entrada, se a curva oferecer uma oportunidade, né, se ela estiver vindo reto, aguardar. Furou, né, tá caminhando para o médio, tá vindo reto, aguardar. Começou a lateralizar numa ponte entre essas duas, aqui, ó, entre 436 e 863, começou a lateralizar, fica num bom momento de entrada, tá? Vídeo como esse eu faço e envio para os usuários. Para fazer uma alavancagem, teria que ser pelo menos 50% desse maior drawdown, beleza? Então isso aí vai ser uma variável em todas as estruturas, só estou explicando a dinâmica para vocês. Dentro dessas 2.000 simulações, projeções que o Monte Carlo faz com essa estrutura, nós temos 117 meses negativo, tá, ou 5,85, e 8 trimestres negativo, ou 0,4.
tá? Então, os dados pessimistas, né, em relação a essa estrutura, pode apresentar um pior mês de 951 e ser totalmente normal, e um período de estagnação de até 103 dias. Perfeito? Então, essa estrutura com 4 robôs, com um mini contrato, 461, 1311, 1277 e 129, ela tem o capital mínimo para você iniciar, né, sendo arrojado, de R$3.000 e o capital recomendado de R$6.000. Esses foram os dados. Perfeito? O próximo portfólio eu vou fazendo na sequência até chegar no melhor, tá? Dentro das combinações possíveis até chegar no melhor. O que vai apresentar maiores chances de rentabilidade no trimestre. O próximo portfólio ele vai ser composto pelos robôs 1253, 461 e 1277. Então os robôs 1253, 461 e 1277. Nos últimos 38 meses, teve um capital acumulado de 24.945. Esses foram os dados, tá? Com uma média mensal de R$656. Essa é a curva de capital. Maior loss diário, maior gain diário, ano a ano. E a curva mais recente de 2023. Sendo que em 2023 tivemos 5 meses positivos até aqui, e um mês negativo, e o valor de R$3.060 acumulados, ou 510 de média mensal, sendo o melhor mês de 1.095 e o pior mês de 310, e apresentando um rebaixamento máximo em 2023 até a presente data de 550 e 60. Trazendo para uma métrica avançada, entre os 38 meses até aqui, tá, desses robôs girando, tivemos 1, 2, 3, 4 meses negativo. O capital recomendado para essa estrutura é R$5.000. E o capital arrojado, já vou falar mais adiante. Tendo em vista os R$5.000 recomendados, tivemos um pior mês de até 6,2 e um melhor mês de até 29,67%. Em relação ao Monte Carlo dessa estrutura, né, projeções matemáticas para eventos futuros, a partir dos eventos que a gente tem até a presente data, 1253, 461 e 1277. Tivemos um drawdown máximo, né, o maior rebaixamento, de 1.716. Tendo em vista esse rebaixamento, né, o capital mínimo para você começar com essa estrutura será R$2.500. E o capital recomendado, como eu falei, R$5.000. Dentro das projeções de Monte Carlo, nessas 2.000 simulações, essa estrutura teve 108 meses negativo, ou 5,4%, e 7 trimestres negativo, ou 0,35%. Sendo que um pior mês de até R$906 é esperado, pode acontecer, né? Está tudo dentro da normalidade, ainda não aconteceu, mas poderá acontecer. E um pior período de estagnação de 98 dias. Mesma dinâmica, estou rodando essa estrutura, ou estou observando ela, quero fazer uma entrada, entre menor drawdown e drawdown médio, a partir do momento que a curva ela vem no rebaixamento e parte numa lateralidade. Alavancagem a partir de 50% do maior drawdown. Então essa é uma segunda estrutura possível.
próximo portfólio ele será composto pelos robôs 1253, 1277 e 129. 1253, 1277 e 129, que é um robô tendência e 2 robôs lateralidade. Dentro desses 38 meses, esses 3 robôs com mini contrato, estratégias no mini índice, têm 27.558 acumulado, ou uma média mensal de R$ 725. Esses são os dados, fator de lucro, payoff, tá? Rebaixamento, maior loss diário, maior gain diário, a curva, o ano a ano. Vamos trazer a curva mais recente. Em 2023, tem 3.508 acumulado, com 6 meses positivo, e uma média mensal de R$ 584, sendo o melhor mês de 979 e o pior mês de 144, sendo um mês positivo, né? Tendo em vista que foram 6 meses até a presente data positivo, e um rebaixamento de 388. Trazendo para métricas avançadas, para ter um panorama mais amplo, tá? Para não ficar mostrando isso aqui para vocês, ó, eu estou trazendo 2023, né? Depois eu trago na métrica avançada, mas é possível visualizar aqui o mês a mês em todos os anos, tá? É que eu trago ali na métricas avançadas para o vídeo ficar mais curto, tá? Então na métricas avançadas a gente tem um panorama geral desses 38 meses. Nesses 38 meses, tá, tivemos 2 meses negativos nessa estrutura composta por 3 robôs. O capital recomendado para essa estrutura, R$ 5.000. O arrojado, já vou trazer mais adiante, tendo como base o Monte Carlo. Então o capital recomendado é 5.000. Com R$ 5.000 tivemos o pior mês de até 2,66 e um melhor mês de até 32,21. Trazendo aqui para o Monte Carlo, temos um drawdown, o maior drawdown dessa estrutura, de 1.774. Tendo em vista esse drawdown, mais a margem para operar os 3 robôs com o mini contrato, mais a somatória entre 20, em torno de 20% a 25% em cima, que seria taxas e custas operacionais, o capital mínimo que você consegue operar essa estrutura com 3 robôs é R$ 2.500, que é um capital mínimo e arrojado, tá? R$ 5.000 é o recomendado. Então, nessa opção de gerenciamento, é possível iniciar com R$ 2.500 nessa estrutura de capital mínimo. Dentro das 2.000 projeções de Monte Carlo, em relação a essa estrutura, tivemos 100 meses negativo, ou 5%, e 6 trimestres negativo, ou 0,3%, sendo que até o pior mês de 566,80, né, e um pior período de estagnação de 103 dias, e o maior drawdown de até 1.734. Rebaixamento, momento de entrada, aliás, né, alavancagem, permanece a mesma dinâmica, né, entre o menor drawdown médio, para fazer uma entrada de acordo com o que a curva vai estar oferecendo naquele momento, né, um sinal entre essa ponte, alavancagem, ou seja, subir a mão nos contratos a partir de 50% desse maior rebaixamento. Perfeito? Vamos evoluindo até chegar às melhores estruturas. Na realidade, já são as melhores combinações, né, com as 9 estratégias disponíveis, mas na hora que chegar, estou numa ordem decrescente, né? Então eu comecei com o trimestre, os robôs que tem, por exemplo, com 8 trimestres negativos, depois para 7, para 6, né? Vamos evoluindo até chegar à melhor estrutura de acordo com os dados estatísticos até hoje e projeções de Monte Carlo. O próximo portfólio será composto pelos robôs 461, 1277
e 129. 461, 1277 e 129. Que é um robô tendência e 2 robôs lateralidade, tá? Almoço e tarde. Nesse período de 38 meses, tem 25.292 acumulados, tá? Com uma média mensal de R$ 665. Lembrando que os dados desses robôs de mini índice são coletados em real time desde meados de 2020. Fator de lucro, payoff, rebaixamento, maior loss diário, curva no geral, maior gain diário, ano a ano, tá? Em 2023, tem R$ 3.230 acumulados, uma média mensal de R$ 538, e até aqui os 6 meses positivo, com o melhor mês de R$ 1.000, 1.011, e o pior mês de 169, sendo um mês positivo, né? Não negativo, tendo em vista que foram 6 meses positivo até aqui, e um drawdown máximo de 435. Vamos trazer para métricas avançadas, para ter um panorama mais amplo. Nas métricas avançadas, nesses 38 meses, essa estrutura não teve nenhum mês negativo, né? Foram 38 meses positivo. Essa estrutura ela requer um capital recomendado de R$ 5.000. Então, dentro de R$ 5.000, tivemos um melhor mês de até 27,85. O Monte Carlo dessa estrutura, ele nos mostra um maior rebaixamento, tá? Projeção de rebaixamento de até 1.563. Né? Então, seria uma projeção, um número que se viesse a acontecer, não aconteceu ainda, mas se viesse a acontecer, seria extremamente natural. Então, tendo em vista esses 1.563, mais a margem, mais a somatória que a gente coloca em cima, o capital mínimo para você estar entrando com esses 3 robôs com um mini contrato, R$ 2.500. E o recomendado, R$ 5.000, que nem eu falei anteriormente. Dentro das 2.000 simulações de Monte Carlo desse portfólio, tivemos 109 meses negativo, ou 5,45%, e 4 trimestres negativos, ou 0,2%. Perfeito? Ah, Marcelo, por que você trabalha com trimestre? Porque trimestre é onde temos maiores possibilidades de obter rentabilidade, tá? E essas sugestões de carteiras de portfólios que eu estou trazendo aqui estão mostrando exatamente isso. Perfeito? Então a gente sempre trabalha com fechamento trimestral. Esse negócio de diário, semana, mês, né? Não dá certo. Principalmente quando você se propõe a ter robôs, né? Carteiras, portfólio ou setups e tem uma correlação negativa entre eles, enfim. Então você tem que dar um tempo para a estrutura girar, tá? Por isso que nosso fechamento aqui é trimestral. Então essa estrutura, né, ela teve 4 trimestres negativos. Né? Então 0,2%. Percebam que os portfólios que eu vou trazendo, eles vão diminuindo, né? Ou seja, os trimestres vão sendo diluídos. Né? Começamos lá com 8 na primeira estrutura, já estamos com uma estrutura dentre essas 9 estratégias aí, com 4 trimestres negativos, né? E assim vai até a gente chegar, de acordo com a projeção de Monte Carlo, às melhores estruturas. Tá? Aqui temos, né, um compilado de boas estruturas, mas esse vídeo vai chegar até a situação de 0, né? Nenhum trimestre negativo. Então fica até o final do vídeo para observar qual estrutura é essa. Perfeito? Então esses são os dados, né? R$ 2.500 é o capital mínimo, 5.000 é o recomendado. É uma estrutura que até a presente data, os 38 meses, fechou todos os meses positivos, né? O que é muito interessante, mas dentro da projeção de Monte Carlo temos algumas análises, né, pessimistas, por isso que eu gosto muito desse teste de Monte Carlo, dessas projeções, porque um pior mês de até 542 não ocorreu, mas pode ocorrer e está tudo dentro da normalidade, assim como o melhor mês de até 2066.
assim como um reabaixamento de até 1.563. Então, por isso que a gente pega esse rebaixamento, a margem na corretora, mais uma porcentagem, o capital mínimo 2.500, recomendado 5.000. Vamos ao próximo portfólio. O próximo portfólio vai ser composto pelos robôs 1253, 127, 129 e 721. 1253, 127, 129 e 721. Então, esses 4 robôs com mini contrato, tá? Também são estratégias de mini índice. Temos 2 estratégias, uma estratégia de tendência e 3 estratégias, 2 de lateralidade, né, com 2,7 com 2,9 e uma de contratendência com 7,21. Nos últimos 38 meses, deixa eu tomar uma água. Nos últimos 38 meses, com o mini contrato, tem o capital acumulado de 35.432, uma média mensal de 932. Fator de lucro, payoff, drawdown máximo, maior loss diário, maior gain diário, curva, ano a ano, trazendo 2023, curva mais recente. Tá? Curva mais recente de 2023, temos também 6 meses positivo, nenhum mês negativo até a presente data, com 3.903 acumulados, ou uma média mensal de R$ 650,50 com mini contrato, sendo o melhor mês de 1.255 e o pior mês sendo um mês positivo de 125, que foi em fevereiro, e o maior drawdown de 510. Vamos trazer aqui na métricas avançadas. Nesses 38 meses, tivemos 2 meses negativos, tá? O capital para girar essa estrutura, com 4 robôs com mini contrato, é R$ 6.000. R$ 6.000, então tivemos um pior mês de até 1,74, um melhor mês de até 43,97. Teste de Monte Carlo. Teste de Monte Carlo dessa estrutura nos mostra um maior rebaixamento de até 1.813, tá? Tendo em vista esse rebaixamento de 1.813, mais a somatória que estamos fazendo para um capital arrojado, né, as opções de gerenciamento, o capital mínimo para você entrar nessa estrutura, R$ 3.000. Recomendado, R$ 6.000. Dentro dessas projeções de Monte Carlo, né, temos que ficar atento até um pior mês de 1.119, ser extremamente natural, um pior período de estagnação de 103 dias, aquela situação de menor drawdown médio e maior drawdown para fazer entrada e alavancagem, já falei. E dentro dessas 2.000 simulações de Monte Carlo, temos 90 meses negativo, ou 4,5%, e 3 trimestres negativo, ou 0,15%. O próximo portfólio é a carteira de mini índice, ou seja, é as 7 estratégias hoje à disposição de mini índice, que seria o 1253, 138, 461, 1311, 721, 1277 e 129. Nesse período de 38 meses, tem 45.145 acumulados, ou uma média mensal de 1.188, fator de lucro, payoff, drawdown máximo, maior loss diário, maior gain diário, ano a ano. Curva mais recente de 2023, tivemos 5 meses positivo e 1 mês negativo, tendo acumulado 4.594, uma média mensal de 765,
até a presente data em 2023, sendo o melhor mês de 1.531 e o pior mês de R$130, que foi lá em fevereiro, e um drawdown máximo de 676, que aconteceu entre fevereiro e março. Vamos trazer a métrica avançada para ter um panorama mais amplo. Nas métricas avançadas, nesses 38 meses, tivemos 1, 2, 3 meses negativo. Tá? O capital recomendado para essa estrutura por 7 robôs com o mini contrato do ativo mini índice é R$8.000. Então, dentro desses R$8.000, tivemos um pior mês de até 6,26 e um melhor mês de até 46,93. Dentro do teste de Monte Carlo, fazendo as projeções, eles nos traz até, aqui dentro dessas projeções, dessas probabilidades matemáticas, um maior drawdown de 2.127. Considerando esse maior drawdown, mais a margem para operar esses 7 robôs com o mini contrato que a corretora vai te exigir, mais a porcentagem de taxas e tal, que é a porcentagem que a gente está colocando de cerca de 20% a 25%, o capital mínimo para você dar entrada com esses robôs é R$4.000 com o mini contrato e o capital recomendado R$8.000. Mínimo arrojado R$4.000 e capital recomendado 8. Mesma dinâmica aqui de entrada, né, para quem está fora, ou alavancagem para quem quer aumentar a mão, que já foi falado nos portfólios anteriores. A dinâmica é a mesma. Dentro dessas projeções de Monte Carlo, ele nos apresenta aqui que um pior mês de até 1.028 aqui é extremamente natural, assim como um período de estagnação de até 89 dias. Dentro dessas 2.000 simulações, tivemos 64 meses negativo, ou 3,2%, e um trimestre negativo, ou 0,05%. O próximo portfólio, ele é o portfólio composto pelos robôs 461, 127, 721 e 1253. Então, 461, 127, ou 1277, né? 721 e 1253. Seriam 4 robôs também de mini índice, tá? Nesses 38 meses tem 32.819, uma média mensal de R$ 863, fator de lucro, payoff, drawdown, curva, maior loss diário, maior gain diário, ano a ano, 2023. Em 2023, tá? Ele tem 3.455 acumulados, uma média de 575,90, sendo 5 meses positivo e um mês negativo, sendo o melhor mês de 1.160 e o pior mês de 328, que ocorreu em fevereiro. O drawdown máximo foi de 822,20. Trazendo para uma métrica avançada, para um panorama geral, em 38 meses, né, dentro de 38 meses, tivemos 1, 2, 3, 4 meses negativo. O capital recomendado para girar essa estrutura é R$5.000. Então, dentro desses R$5.000, tivemos um pior mês de até 6,56, mês 34, e um melhor mês de até 50%, 50,23. Trazendo o teste de Monte Carlo referente a essa estrutura, ele nos mostra dados pessimistas em relação ao rebaixamento, esse rebaixamento podendo chegar até R$1.650, considerando esse rebaixamento mais a margem para operar esses 4 robôs com mini contrato, mais a porcentagem, o capital mínimo para você estar iniciando, R$2.500, um capital arrojado, tá? Onde praticamente todo
seu capital ali, ele vai estar em jogo, né? Então o mínimo R$ 2.500, o recomendado R$ 5.000. Dentro dessas 2.000 simulações, projeções matemáticas do Monte Carlo, tivemos 81 meses negativo, ou 4,05, e nenhum trimestre negativo nessa estrutura de acordo com essas projeções futuras. A partir dos dados que a gente tem até hoje, das estratégias, várias combinações esse teste faz e traz algumas probabilidades, tá? Então, dentro dessas probabilidades, 81 meses negativo e nenhum trimestre negativo nessas 2.000 simulações. Então, em relação a trimestre, né, esta estrutura acaba sendo a melhor estrutura. Não que seja a melhor, né, mas a que tem a melhor projeção, né? Porque o melhor vai ficar muito a cargo de cada um. Uns vão julgar pelo rebaixamento, outros vão julgar pelo risco-retorno, pelo capital que teve acumulado até o presente data e o capital inicial, né? Então isso vai ficar muito a critério de cada um. Mas em relação ao fechamento trimestral, né, maiores probabilidades de rentabilidade no fechamento trimestral, esta é a melhor estrutura com nenhum trimestre negativo. E veja que a gente teve outras carteiras que eu passei aqui que fecharam todos os meses positivo, né? Então, assim, cada um vai julgar ali, dentro dessas estratégias que a gente tem disponíveis e estruturas que eu trouxe, qual aquela que mais lhe agradou. Seja aquela que trouxe o melhor rendimento, né? Seja aquela que tem o menor drawdown, ou aquela que tem a melhor chance de fechar no trimestral positivo, enfim, aí você fique à vontade para julgar isso aí, tá? Essas combinações de portfólio, né, são usadas 9 estratégias à disposição. Então, tudo fica à disposição com a aquisição da licença vitalícia. E essas são algumas combinações que eu trouxe para vocês. Fechou? Em relação ao portfólio geral, né, que é todas as estratégias hoje à disposição, agora com dados confiáveis em relação ao histórico do robô de mini dólar, igualando ao mesmo período que a gente tem os dados real time do portfólio dos robôs de mini índice, agora temos um dado mais fidedigno em relação ao portfólio geral, tá? Porque a gente tinha uma lacuna com esses dois robôs aqui de mini dólar, mas consegui um histórico confiável e agora dá para trazer detalhes, tá? Fechou aquela situação de melhores estruturas com maiores probabilidades de fechamento trimestral, tá? E aqui é só para trazer um panorama de todas as estratégias hoje à disposição do detentor da licença vitalícia. O portfólio geral, tá? Com 7 robôs de mini índice e 2 robôs de mini dólar nos últimos 38 meses, tem 46.475,20, uma média mensal de 1.223, fator de lucro, payoff, drawdown máximo, curva, maior loss diário, maior gain diário, ano a ano, tá? Em 2023 tem 4.459, uma média mensal de 743, sendo 5 meses positivo e um mês negativo, sendo o melhor mês de 1.538 e o pior mês de R$10, e um rebaixamento de 829,20. Trazendo aqui para as métricas avançadas, para o melhor panorama, tá? Esse portfólio é necessário R$10.000 para estar iniciando, seja no capital mínimo ou arrojado, tem que ser R$10.000, porque tem estratégias de mini dólar, estratégia de mini dólar ela é mais arrojada, ela é mais agressiva, tá? Em relação à estratégia de mini dólar também, cabe ressaltar um detalhe, né? O indicador das estratégias de mini dólar, ele é flutuante, né? Então, ou você liga as estratégias de mini dólar e deixa girar sem interferência, né? Coloca numa VPS, ou se você ficar colocando e tirando, ele não vai dar as mesmas entradas que daria para uma pessoa, por exemplo, que ligou, deixou na VPS e deixou girar, tá? Então é imprescindível que a pessoa tenha uma VPS também, porque se ela coloca na máquina dela, além do risco, toda vez que ela liga e desliga o MT5, o indicador ele vai mudar, tá? Então a entrada vai ser diferente e pode dar uma divergência, com certeza vai dar, tá? Entre os meus resultados e o seu resultado. Então, ou liga e assume o risco, né? Ou não liga, não tenta ficar acertando, ligando, desligando, porque o indicador é flutuante.
Então, essas 9 estratégias hoje à disposição, né? Um capital de 46.475 com mini contrato, trazendo para as métricas avançadas, o capital mínimo e arrojado é R$10.000, tá? Não tem como ser menor que isso devido às estratégias de mini dólar. Nos últimos 38 meses teve 2 meses negativo, 3 meses negativo, sendo o pior mês de 6,87 e o melhor mês de até 44%, tá? Em cima dos R$10.000. Em relação ao Monte Carlo do portfólio geral, ele nos traz agora dados mais concretos, né? E pessimista para a gente se basear. Ele tem um maior drawdown de até 4.594, tá? Então por isso que o mínimo para girar aí é R$10.000, tá? Não tem jeito. Dá para pegar os 5.000 mais a mais? Dá, mas por ter estratégia de mini dólar, o mínimo para começar com o portfólio geral realmente é R$10.000 com mini contrato em cada um. Então temos o maior drawdown de 4.594, tá? Menor drawdown médio para a pessoa fazer alavancagem, fazer entrada na curva. Dentro dessas projeções pessimistas, tivemos um pior mês de até 1.838. Em relação às 2.000 simulações, tivemos 194 meses negativo, ou 9,7%, 20 trimestres negativos, ou 1%, e até um semestre negativo, ou 0,05%. Tá? Essa é a métrica hoje do portfólio geral, com todas as estratégias. Tá? Não faz parte daquela dinâmica do vídeo, ou do título do vídeo, as melhores estruturas para estar iniciando, tal, mas é só para mostrar uma dinâmica de todas as estratégias performando junto, dessa vez com o histórico confiável dos robôs de mini dólar, coisa que a gente não tinha, porque não tínhamos o robô de mini dólar girando em real time desde meados de 2020. Perfeito? Então esses são os resultados, pessoal, essas são as estruturas, tá? Basta você verificar agora, detalhado o vídeo com calma, né? E verificar aquela estrutura que faz o seu perfil, seja por rebaixamento, seja por capital acumulado, por maiores chances de fechamento no trimestral, tá? Tudo fica à disposição do detentor da licença vitalícia e esse vídeo vai embasar muita tomada de decisão de pessoas, de usuários que estão utilizando os robôs e de possíveis clientes, né? Pessoas que querem fazer parte da família de robôs Kraus, tá? Já adianto, não trabalhamos com negócio diário, de ficar, no dia foi tanto, ganhei tanto, oba, perdi, oba, tá? O nosso fechamento é trimestral, eu já mostrei isso em vários vídeos e aqui também eu trouxe para vocês o porquê do fechamento trimestral, né? Temos que trabalhar onde a gente tem maior chance de rentabilidade, então é no trimestre, tá? Então não tem oba-oba de diário, de mensal, lá de semana, tal. Faço o fechamentinho mensal, também estou postando constantemente no YouTube, né? Mas é por postar realmente para a pessoa ter um amparo ali de como anda a curva, tá? Mas o nosso foco é o fechamento trimestral. Beleza? Tá aí o vidinho detalhado. Vê com calma aí e com certeza vai te embasar na sua tomada de decisão. Um abraço para todos e fiquem todos com Deus.